vamos falar aqui sobre aspectos polêmicos do testamento. É fato notório que no Brasil existe uma cultura de não tratar de planejamento sucessório, seja por superstição, pelo constrangimento, às vezes, de ter que discutir algo que é vinculado à noção de morte e por outros vários aspectos. Apesar disso, é importante discutir o planejamento sucessório, porque pode evitar conflitos, pode minimizar prejuízos, e, dentre outros benefícios. Entre os instrumentos de planejamento sucessório, nós temos o testamento, que é o objeto da nossa palestra. E tende a ter mais importância no atual momento que a gente está vivendo, porque vem uma reforma tributária na qual tende a se aumentar muito o valor do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Diante disso, quero abordar para vocês inicialmente, citar quais são alguns dos instrumentos de planejamento sucessório, que são vários. Nós temos a previdência privada, temos seguro de vida, doação, a holding, fundos, diretivas antecipadas de vontade, que são os chamados testamentos vitais, temos a venda a descendente, pacto antinupcial, que apesar de ser feito antes do casamento, ele tem repercussão no caso de falecimento, e o objeto do nosso estudo, que é o testamento. O que é testamento? Testamento é um ato de disposição de última vontade daquele que é chamado testador. O testamento, ele inicia após o falecimento da pessoa que fez o testamento e tem por objetivo abarcar a sua última vontade, tanto em aspectos patrimoniais como alguns aspectos não patrimoniais. Diante disso, separamos alguns aspectos polêmicos do testamento e também, além da questão doutrinária e jurisprudencial, importante sempre olhar a prática dos testamentos. O primeiro ponto que se discute, que se questiona muito, é caro o testamento? O testamento, frente a outras formas de planejamento sucessório, de outros instrumentos de planejamento sucessório, como a holding, como a doação, ele é bem mais barato. Ele é bem mais barato, porque ele é uma escritura pública de testamento. Pelo aspecto do valor econômico dele ser mais barato, existe uma grande quantidade, abarca uma quantidade maior de pessoas para fazer, né? Às vezes a pessoa não tem a condição de fazer uma holding, mas tem uma condição de fazer um testamento que já tem uma certa proteção dependendo de qual é a vontade do testador. Outra pergunta, é demorado o testamento? O testamento, como ele é uma escritura pública, ele a princípio não é demorado. O interessante é que seja contratado um advogado para redigi-lo diante de suas minúcias e da sua importância, e ele não é demorado. Ele é uma escritura pública feita nos cartórios de notas. Uma pessoa doente pode fazer um testamento? Se a doença da pessoa não for incapacitante para externar a sua vontade, ela pode sim fazer o testamento. Tanto que pode fazer o testamento até hospitalizada, no leito de morte, desde que tenha condição de exprimir inequivocadamente a sua capacidade. Por isso, existem alguns estados que exigem que seja, para lavrar o testamento, que seja apresentado um atestado médico onde atesta que o testador está no gozo pleno das faculdades mentais e apto para realizar os atos da vida civil. Isso é uma dica também muito importante para o advogado, para o profissional do direito, que vai
assessorar um testamento. Qual a melhor forma de fazer o testamento? No meu sentir, a melhor forma de se fazer um testamento é mediante escritura pública. E não obstante aceitar em algumas situações por meio de instrumento particular, a forma pública ela tem menos chances de ser anulada, de ser contestada. Então, sempre que possível, é interessante que se faça na forma pública perante o tabelião do cartório. E não obstante existir outras formas de testamento. Pergunta-se muito uma outra questão: somente questão patrimonial pode ser objeto do testamento? Não. Você pode colocar outras questões chamadas não patrimoniais. O próprio Código Civil prevê essa possibilidade. Exemplo que pode ser feito de questão não patrimonial no testamento: indicar expressamente quem o testador quer que seja o testamenteiro. Testamenteiro é aquela pessoa responsável com encargo de fazer cumprir a vontade do testador mediante o recebimento de determinada remuneração. E esse é um exemplo de de cláusula não patrimonial que pode ter no testamento. Outro exemplo de cláusula não patrimonial: pode reconhecer um filho no testamento. Então, eventual um filho não seja fruto de um casamento, de uma união estável, ele pode ser reconhecido no testamento. Também pode-se reconhecer uma união estável em sede de testamento. A pessoa conviveu muito tempo de união estável, não fez uma escritura pública ou contrato de convivência, e ela pode, a escritura pública de testamento dela, prever esta situação. Você pode também colocar aquilo que a gente chama de cláusulas restritivas de propriedade, que são inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade dentro dos limites legais. Outro ponto interessante é saber: o testamento ele gera uma redução de tributo? Dependendo da forma que for feito o testamento, dentro de limites legais, ele pode ter um resultado que na prática há uma redução de tributos. Um exemplo: se você, ao invés de deixar um testador, ao invés de deixar a parte disponível para o filho, ele deixar para o neto. Então, teoricamente, aquela operação que iria para o filho tributar uma vez e depois do falecimento do filho ir para o neto tributar uma nova vez, ele só tem uma única tributação do avô para com o neto. Então, dependendo do caso, pode sim trazer alguma redução de imposto. Como dito, pode-se colocar as cláusulas restritivas de propriedade: inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. O que é cláusula de inalienabilidade? É uma cláusula que o testador, em bens deixado para seus herdeiros ou legatários, ele menciona o bem, não só o imóvel, como bens móveis, qualquer bem que tenha natureza patrimonial, que ele não possa ser alienado durante a vida do beneficiário ou por uma determinada condição ou tempo. Por exemplo, deixar para o filho que, enquanto ele for vivo, que ele não pode alienar uma fazenda que está na família. Ou ele, por exemplo, colocar que o filho não pode alienar a casa que foi da família durante 10 anos. Ou apenas prever, por exemplo, que somente pode alienar um determinado bem patrimonial quando se alcançar a maioridade. Essas limitações, elas podem ser feitas em sede de testamento.
Não é possível fazer cláusula de inalienabilidade no testamento superior ao período de vida do beneficiário. Por quê? Porque não admite no Brasil a inalienabilidade perpétua ou que ultrapasse uma geração. Além dessa cláusula de inalienabilidade, pode-se colocar também de incomunicabilidade, colocando, por exemplo, que o patrimônio que está sendo deixado para a sua prole, por exemplo, ou para seus legatários, não vão comunicar com os cônjuges ou conviventes do beneficiário. Então, no caso de um divórcio ou de uma dissolução de união estável, esses bens não se comunicam, ficam unicamente para os herdeiros ou legatários do testador. Pode ainda prever a cláusula de impenhorabilidade, prevendo que, em caso, por exemplo, de um endividamento de um herdeiro, ou ainda que já esteja endividado, que não seja aquele patrimônio deixado pelo falecido objeto de constrição por dívida daqueles herdeiros ou legatários. E isso não configura fraude, execução ou algo do gênero. Por quê? Porque o patrimônio é do testador e prevalece a vontade dele em relação à satisfação do crédito futuro dos credores. Outro ponto muito interessante é, por exemplo, como fazer no caso, por exemplo, de produtores rurais, que é normal buscar crédito rural mediante de dar o imóvel rural em garantia. Se você colocar a cláusula de inalienabilidade e impenhorabilidade, fatalmente esse beneficiário, esse herdeiro, não conseguirá com o banco o crédito rural para tocar a atividade rural. A saída para esse caso é colocar impenhorabilidade e se entender inalienabilidade no patrimônio, mas que não se aplica para fins de crédito rural ou para fins de obtenção de crédito rural. É uma saída. Existe já entendimentos nesse sentido. Outra questão interessante é de colocar, por exemplo, no testamento, é possível permitir que os herdeiros acessem as senhas, redes sociais. Isso porque hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, não é raro existir alguém que o Instagram da pessoa, que eventualmente a rede social dela é um grande instrumento de trabalho e tem um grande valor econômico, né, para postar algumas notícias ou por qualquer outro motivo. E nessas situações que tem uma importância patrimonial, é possível constar no testamento permitindo a seus herdeiros o acesso e continuar essas redes sociais. Logicamente, ainda há uma discussão se essa obrigação vincula as plataformas ou não, mas o recomendável é que pelo sim, pelo não, conste no testamento para ter mais chance de poder acessar essas redes sociais que tenham valor patrimonial. Uma questão interessante também para produtor rural é que alguns criadores de animais, eles têm marcas, sufixos. E o interessante é prever no testamento que, eventualmente, deixando uma tropa de equinos ou uma gado, que também os sufixos, essas marcas de criadores, também sejam transmitidas juntas com esses animais. E nada obsta também de deixar, por exemplo, a marca, o sufixo para um herdeiro e deixar os removentes para outro herdeiro. Um outro ponto interessante e polêmico é saber
Se eventualmente um imóvel, se por exemplo um aluguel, um arrendo de uma fazenda, de um bem considerado incomunicável, se comunica com os herdeiros. O entendimento que prevalece é que mesmo se fizer no testamento constando, por exemplo, que uma fazenda ou que um imóvel urbano seja incomunicável, o aluguel e o arrendo proveniente desses bens se comunicam com os cônjuges. Então, a saída mais prudente para essa situação é prever no testamento que são incomunicáveis não apenas os bens, mas todos os seus frutos, rendimentos e produtos. Esses são alguns dos pontos polêmicos que gostaria de estar trazendo para vocês sobre essa temática que está tão em voga no Brasil e no mundo, de planejamento sucessório e de um dos seus principais instrumentos e mais clássicos instrumentos, que é o testamento, e que tem um benefício tremendo de permitir que as partes, que o testador coloque um verdadeiro terno sob medida. Ele consegue, dentro de algumas balizas legais, promover de uma forma plástica a sua sucessão, protegendo sua prole e legatários de uma forma mais condizente com a sua vontade.